Bom dia, galera! Tá no ar mais um Papo de Bola. É isso mesmo, hein? A Rede TV fala de esportes de segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Hoje eu tô desse lado porque o Marcelo Duó está com uma conjuntivite, mas daqui a pouquinho ele fica bom. Apesar da bola estar parada no mundo, o programa tá muito recheado. Daqui a pouquinho a gente vai falar ao vivo lá de Portugal com o repórter Peterson Isidoro, que vai mostrar toda a repercussão da situação do Jorge Jesus, que aguarda mais um exame de contraprova para saber se ou não com o coronavírus. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Renato Senise lá de Londres, que vai trazer toda a repercussão da reunião da UEFA, que definiu o calendário do futebol europeu. Tô com uma mesa recheada aqui. Eu dei alguns destaques, mas tem muito mais, né, André Lucena? Bom dia! Tem muito mais. Bom dia, Fefão. Bom dia, Paulo Sérgio. Ao Marcelo Duó, que com certeza deve estar nos assistindo aí. Boa recuperação, Marcelão. A gente vai mostrar hoje no Papo de Bola o protesto dos jogadores do Goiás que se recusaram a entrar em campo com essa pressão. O campeonato goiano foi paralisado, inclusive. A nossa repórter Carol Necrito está lá no Corinthians. Ela vai falar o resultado do exame do Pedrinho para coronavírus e da situação do Luan, que também não estava se sentindo muito bem. E o Papo de Bola mostra a repercussão do adiamento da Copa América e a previsão da Conmebol para a volta da Libertadores, Cefão. É isso mesmo. Também estou aqui ao lado do Paulo Sérgio. Que situação, hein, Paulão? Futebol mundial parado. Você que é jogador, sabe como é difícil ficar parado, né, cara? Bom dia. Bom dia, Fefon. Bom dia, André. Bom dia você de casa também. É um dia que nós estamos bem tristes, né, com tudo isso que está acontecendo. Mas não tem outra coisa a fazer. Não tem outra coisa a fazer. Infelizmente, o mundo parou. Mas eu creio que algumas informações ainda nós estamos trazendo aí para você, que está em casa, né? A grande maioria, eu cheguei aqui, não tinha trânsito, não tinha nada. Então eu creio que a grande maioria está em casa e curte esporte, que gosta do esporte pela manhã, pode nos ouvir aí um pouco aqui no Papo de Bola. E já que o pessoal está acompanhando, está em casa, pode participar do programa. Como faz, André? Com certeza, importantíssima a participação de todos vocês. Vocês mandem a mensagem usando a hashtag Papo de Bola lá no Twitter ou no nosso número de WhatsApp que está aqui embaixo na tela. Manda seu time do coração, o seu estado e a sua cidade para participar com a gente aqui hoje. Ó, daqui a pouquinho o Papo de Bola vai detalhar, né? O adiamento da Eurocopa, da Copa América para o ano que vem. Agora tem uma competição, a mais importante do ano, que ainda está firme no calendário. O Comitê Olímpico Internacional mantém os Jogos de Tóquio para final de julho e início de agosto. André, essa decisão está causando a maior polêmica no mundo do esporte, né, cara? Muito, com certeza. Então ela vai ser disputada no dia 24 de julho ao dia 9 de agosto. E ontem, essa reunião com todas as federações internacionais, até o que o COI disse, o Comitê Olímpico Internacional, é que não vê momento para decisões drásticas, apesar de saber que a OMS já declarou como uma pandemia a questão do coronavírus. Eles não querem se antecipar, né? Foi a palavra, mas aí muita reclamação. Para o próprio povo japonês, 70% do povo que foi entrevistado nas ruas acha que não deve acontecer a competição, acha que não vai acontecer. Por enquanto está mantida as Olimpíadas. Mas o maior problema Você que foi atleta, tem que manter ou é irresponsabilidade? É irresponsabilidade, até porque quem pode dizer que dá ou não dá é o atleta. Não é o dirigente que está sentado na cadeira só observando e preocupado com o que vai render a competição. O atleta hoje está parado. O atleta hoje ele não tem como se locomover, ele não pode se locomover. E não tem nem como se preparar, né? Não tem como se preparar, né? é essa a questão, não tem como se preparar. Então está todo mundo dizendo que vai durar mais ou menos 2, 3 meses. 2, 3 meses já estamos em cima das Olimpíadas. E como que vai fazer esses atletas se prepararem? Vamos fazer esses translados, aeroportos, tudo fechado. Então tem que se repensar tudo isso. Tem outra questão, porque apenas 57% de todas as vagas para os Jogos Olímpicos já foram preenchidas. Então falta muito atleta que ainda disputaria agora os pré-olímpicos para conseguir garantir a vaga. Então o que vai fazer, né? O COI até disse que tem alguns critérios. Vai disputar onde? Vai disputar em casa? Pois é, o COI falou, vou manter alguns critérios, aí vai acabar não sendo nem justo, né?
E nem pode apostar, se perguntar para os atletas, eles não querem saber. É um sonho disputar uma Olimpíada, mas eles querem saber da saúde deles, dos familiares, dos amigos, da humanidade. Uma Eurocopa né? atrás pro próximo ano. Pronto, resolve. Exatamente, resolve. claro. Muito mais fácil mesmo. Olha, vamos agora voltar aqui pro futebol brasileiro. Depois de muita polêmica, a Federação Goiana de Futebol decidiu paralisar o estadual por causa da pandemia de coronavírus. Agora, os atletas do Goiás se manifestaram e avisaram que não entrariam em campo se a competição continuasse. Veja. Inicialmente, a ideia da Federação Goiana era antecipar as 2 últimas rodadas da primeira fase e realizá-las com portões fechados, a exemplo do que aconteceu no último final de semana. A decisão da entidade foi apoiada por clubes como Vila Nova e Atlético Goianiense. Inclusive, o Dragão jogaria com o Goiás amanhã, só que o elenco do time esmeraldino se reuniu com a diretoria do clube e comunicou que não entraria em campo. Nós, atletas do Goiás Esporte Clube, em decisão conjunta, não entraremos em campo nas próximas rodadas do Campeonato Goiano, independente da decisão da federação, visando a saúde de todos os atletas, nossa staff e também dos nossos familiares. Muito obrigado. Nós, atletas, como formadores de opinião e exemplos, nós vamos ficar em casa e pedimos que todos vocês também se recolham a seus aposentos. A pressão surtiu efeito. A Federação Goiana voltou atrás e decidiu parar o campeonato por tempo indeterminado. E com certeza sabemos que a vida vale muito mais que algum troféu, dinheiro ou qualquer coisa que o mundo tem para nos oferecer. Então, eu acho que nada mais justo e está muito mais claro que todos estamos lutando para a vida de nossos familiares e da gente também. Tá aí. Você gostou, André, da posição dos jogadores do Goiás? Adorei. O Paulo só não gostou muito da atuação do Rafael Moura. Pô, gaguejou, pô. Tá valendo lá, no gaguejou, pô. Mas foi legal, né? E, inclusive, é necessário. Agora, tem um outro ponto, né? Jogadores do Vila Nova queriam que o campeonato continuasse. Mas eu sempre bato na seguinte tecla, Fefon. Você tem uma federação. Essa federação é composta de todos os dirigentes dos clubes. Que tal chamar os atletas, os capitães dos clubes? Chama os capitães dos clubes na reunião e decide. Em vez de você ficar tendo que receber recado. Né? Então vai, conversa com os atletas, vê a situação dos atletas, vê a cabeça dos atletas, sente a cabeça dos atletas. Essas federações precisam entender que o espetáculo não é só você, dirigente, que faz. O espetáculo é o atleta que faz dentro de campo. Então eu creio que precisa ter mais organização no nosso futebol brasileiro. Nós estamos vendo, já estávamos falando sobre Olimpíadas também, totalmente desorganizado, mas vamos pôr a cabecinha no travesseiro, vamos pensar um pouco. Um jogador que tiver com coronavírus e atuar numa partida dessas, passa por uma equipe inteira. Olha tanto a dele quanto a adversária. Olha a Juventus. Olha a Juventus. O Matuidi já está também com suspeita. Cristiano Ronaldo teve que fazer exames. Um já foi constatado. Jogadores do Valência, vários pegaram da comissão 6, técnica. né, no Valência. É muito sério, não é brincadeira, não. E o pior é que é o seguinte, pode acontecer como aconteceu no Derby de Campinas também. Além dos jogadores estarem correndo riscos, os torcedores, eles vão ali nos arredores do estádio, eles vão se amontoar. E aí corre o risco de passar coronavírus para todo mundo. Quer dizer, é uma irresponsabilidade de todo mundo. Com certeza, com certeza. Eu não vejo que é de todo mundo. Eu acho que é do presidente da federação. O presidente da federação é que dita a norma. Se ele ditou, se ele falou, não vai ter jogo, então o problema Mas os presidentes dos clubes também querem que tenha jogo. Esse é o problema. Não pode. Porque a CBF, ela orienta que os estaduais parem. Ela não ordena, ela deixa com cada federação. E aí é que é o problema. Se deixar com a federação, tem vários interesses por trás disso. Né? A CBF deveria se posicionar e manter uma decisão final. Quer dizer, as federações tinham que obedecer à CBF, na sua opinião? Eu acho que sim. A CBF não é a confederação, não é o principal que organiza o futebol brasileiro, ela ia lá e deveria. Inclusive, eu tenho uma lista rápida aqui dos 10 estaduais que ainda estão acontecendo: paraibano, piauiense, potiguar, acreano, amapaense, roraimense, o candango lá no Distrito Federal, sul-mato-grossense e mato-grossense. Todos eles com portões fechados e, pasmem, no Tocantins, o campeonato estadual tem torcida ainda. Isso André, é uma vergonha. Uma coisa, Fefon, na hora de você eleger o presidente da CBF, você precisa de todos
os presidentes de federações. Na hora de tomar essa decisão, por que não reúne todos e toma uma decisão todos juntos? Com certeza. Olha, agora vamos direto para Portugal com o repórter Peterson Isidoro. São muitos assuntos que a gente vai tratar. Meu caro Peterson Isidoro, boa tarde para você aí em Lisboa. E o primeiro assunto, claro, chegou a notícia em Portugal, né, do teste positivo do técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Tá certo que ainda falta sair o resultado da conta-prova, mas imagino que teve gente que ficou bem preocupada aí, hein, Peterson? Oi, Fefon, bom dia para você, para o Paulo, para o André, para o Marcelão que está em casa. Realmente uma notícia que pegou os portugueses aqui de surpresa, esse teste positivo, né? Inclusive a contraprova também. Jorge Jesus agora vai fazer um terceiro teste para ver. E aqui em Portugal, de norte a sul, Fefon, já se fala numa vinda definitiva do Mister para cá, viu? Inclusive se cogita o Benfica, o retorno dele para o Benfica. Jorge Jesus, que já treinou por 6 temporadas o Benfica, conquistou 10 títulos pelo time do Estádio da Luz. Lembrando que o contrato dele termina agora em maio no Flamengo, mas no Rio de Janeiro se fala também numa renovação. Mas aqui todos os jornais, todas as TVs que tratam do esporte falam muito dessa situação do Jorge Jesus. Inclusive o amigo dele de longa data, o Mário Veríssimo, foi a primeira vítima fatal aqui em Portugal. Mário Veríssimo foi enfermeiro e massagista de um time da cidade de Amadora, que fica aqui na região metropolitana, viu, Fefon, de Lisboa. Inclusive o Jorge Jesus foi treinador desse time na década de 90, ele ficou muito triste com a notícia. Então, Fefon, olha, aqui de Portugal a gente fala também, a gente está nesse isolamento voluntário pedido pelas autoridades. Por enquanto, Portugal não decretou estado de emergência, ou seja, não restringiu o movimento das pessoas nas ruas, diferente da Itália, da França, da Espanha, viu, Fefon? Mas olha, Jesus pode estar voltando para cá, viu? Então, era isso que eu ia falar, quer dizer, atenção, bomba aqui no Papo de Bola, definitiva, quer dizer, a ida do Jorge Jesus, pelo menos estão falando aí, vai ser definitiva, ele está voltando para Portugal, não fica no Flamengo, é isso mesmo? Olha, os jornais aqui tratam isso com muito equilíbrio, mas também com muita cautela, porque tem sim esse contrato, o Flamengo está correndo para renovar, mas pelo fato do Jorge Jesus ter uma relação muito boa com o presidente do Benfica, o Luís Felipe Vieira, e por ter treinado já o time do Estádio da Luz por 6 temporadas e ter conquistado tudo, pelo menos aqui em Portugal com a equipe do Benfica, já se fala assim num retorno para cá, até porque, viu, Fefon, o Bruno Lage, o atual treinador do Benfica, atravessa uma fase muito ruim, estava a 7 pontos na liderança do campeonato, perdeu a liderança para o Porto, então já se fala assim em Portugal da vinda do Jorge Jesus para cá em definitivo e para assumir o Benfica, viu? Olha só, informação importante do Peterson Isidoro. Jorge Jesus pode estar voltando em Portugal, não ficar no Flamengo. Vai ser terrível pro Flamengo isso aí, hein? Ô Peterson, bom dia, Paulo Sérgio, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa. Você crer que o Jorge Jesus tem um mercado, além de Portugal, esperando por ele aí na próxima temporada? Paulo, é um prazer falar com você, viu, aqui direto de Lisboa, você que foi um grande jogador, eu acompanhei um pouco da sua carreira também, é um prazer conversar com você, com o André, enfim, com os amigos do Papo de Bola. Olha, aqui em Portugal ele é um grande nome, viu? E os técnicos portugueses, Paulo, estão fazendo muito sucesso na Premier League. A gente tem 4 técnicos lá, e os 4 técnicos, para a gente ter uma ideia, chegaram nas fases decisivas da Liga Europa e também da Champions, nas eliminatórias. Eu acredito que esses 2 mercados, o Jorge Jesus sim tem uma boa entrada. Em Portugal, sem dúvida alguma, né? Inclusive se cogita a volta dele para o Benfica. Mas na Premier League, naqueles times ali intermediários, do 8º ao 14º na tabela, Everton, Wolverhampton, enfim, existe sim uma hipótese. E o Jorge Jesus, né, Paulo, já falou aqui que se ele voltar para a Europa, ele quer voltar para um time com condições de brigar por alguma coisa nesses campeonatos da Liga Europa, nesses campeonatos europeus. Os atletas teriam que começar a treinar em abril, né, Peterson?
Pois é, Fefon, é a informação que surgiu ontem, viu? Até por quê? Porque daqui a pouco o Senise vai trazer de Londres a questão do cancelamento da Eurocopa, o campeonato de seleções, e também da Liga dos Campeões, da Liga Europa. Quer dizer, pelo fato de ter essa folga no calendário de seleções e desses times que estão na reta final dessas competições europeias, os campeonatos aqui, por exemplo, o português, o espanhol, caso na Espanha a situação melhore um pouquinho, mas o português eles já cogitam sim um retorno em maio, viu? Para justamente aproveitar o verão europeu ali entre maio, julho, para terminar o campeonato. Ô Fefon, deixa eu só aproveitar ainda, você tocou no assunto do português, muito interessante, e o Paulo falou do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo pegou a mala, os filhos, 4 filhos, pegou a namorada e veio-se embora da Itália, viu? Ele tá em Funchal, que é uma cidade da Ilha da Madeira, a cidade natal dele, e ele falou que de lá ele não sai de jeito maneiro enquanto essa situação na Itália não se resolver. Inclusive, como é que eles jogadores estão fazendo para treinar aí em Portugal, hein, Peterson? Pois é, Fefon, cada um tá encontrando um jeito bem peculiar, né? A gente que tá nesse isolamento voluntário por enquanto, a gente dá uma saidinha de vez em quando com muita cautela, não ficando próximo das pessoas em aglomerações. Inclusive em Portugal já não existe mais aglomerações de pessoas em público. Mas olha, a gente tem, não sei se a gente tem uma imagem aí, Fefon, do Zé Luiz, o cabo-verdiano, olha só. Encara essa, Fefon. Nossa senhora, aí Paulão, você já fez uma dessa aí? Ah não, eu comprei aparelho de musculação, não precisa sair. Ô Paulo, no caso do Zé Luiz, que é o meia do Porto, o aparelho dele é a namorada, viu? Olha só. Que coisa. Peterson, além do Cristiano Ronaldo, tem algum outro jogador que fugiu do país onde estava e se isolou em Portugal? Os jogadores que jogam na Premier League, até porque o Reino Unido, a gente não entende como o Reino Unido ainda não tomou medidas mais drásticas, né? O primeiro-ministro ontem que caiu na real, depois de quase 2.000 casos e 75 mortes, ele caiu na real e falou assim, opa, a gente tem que tomar alguma medida. Mas pelo que a gente sabe, os portugueses, são muitos portugueses, jogadores, treinadores da Premier League, por enquanto eles estão lá. Rui Patrício, por exemplo, que é o titular da seleção portuguesa, continua lá em Londres, né? Continua na Inglaterra, mas assim, o Cristiano Ronaldo, ele não quis dar sopa pro azar, viu? Como a gente fala, né, Fefon? Ele pegou o jatinho dele, zarpou da Itália. Tá certo. Obrigado, Peterson Isidoro. Boa tarde pra você aí, hein? Valeu, Peterson. Grande abraço pra todo mundo aí. Valeu, gente. Vamos falar agora do caso Ronaldinho Gaúcho, que segue preso no Paraguai. Começou na terça-feira a perícia nos telefones do Ronaldinho e do irmão dele, o Assis. A defesa acredita que esse trabalho pode agilizar o pedido de prisão domiciliar dos brasileiros. A principal envolvida no caso, a empresária Dália Lopes, continua foragida. André, que desculpa a defesa dela deu para que ela não comparecesse à audiência. Muito espertinha a senhora Dália, que já está foragida há muito tempo, o que ela falou? Eu não posso ir na audiência frente ao juiz para não me expor ao risco do coronavírus. Essa foi a justificativa dela. Muita gente, né? Muita gente ali e tal. Eu não sou criminosa, não tenho nada a ver com a história. Então, por conta do coronavírus, ela falou, olha, eu não posso estar aí na frente do juiz, continua foragida. Que miguelão, hein, Paulo? Miguelão o problema é que se enroscou todo o Ronaldinho. Ele manchou a carreira dele? Não chega a manchar, lógico que é um momento que ninguém espera. Como eu costumo dizer e falei aqui semana passada, isso aí serve de lição para todos esses atletas que essas facilidades aí, né, essas pessoas que não conhecem, acabam encostando. Então tomem cuidado, isso serve para todos os atletas. É verdade. Inclusive, os atletas, muitas vezes, eles deixam na mão de outras pessoas, né? A carreira dele, depois que para de jogar, e aí acaba acontecendo isso, com certeza ele deixou na mão do Assis. Agora vamos ao vivo para Londres, o repórter Renato Senise acompanha de perto a crise no futebol europeu. Senise, boa tarde para você aí na Inglaterra. Com a Eurocopa adiada para o ano que vem, já se sabe como vão ficar as ligas nacionais? Boa tarde para mim, Fefon. Bom dia para você, para o Paulo Sérgio, para o André. Pois é, o que todo mundo esperava aconteceu, Eurocopa adiada, agora a bola está com as ligas nacionais. A UEFA foi bem clara, quer que as ligas nacionais terminem até o dia 30 de junho. E o novo Mundial de Clubes também foi para o espaço, né?
Novo Mundial de Clubes, pela primeira vez com 24 clubes, seria realizado em 2021 na China, foi adiado ainda sem data. Pode ser no final de 2021, ou pode ser em 2022, ou até mesmo em 2023. Ontem depois do anúncio da UEFA, foi uma cadeia de adiamentos, né? O campeonato russo e o campeonato ucraniano aqui na Europa, o campeonato africano de nações também foi adiado, também aconteceria esse ano, foi adiado ainda sem data para acontecer. Então é inevitável, né? Todos os campeonatos parando. Teve Roland Garros no tênis, que pulou de maio para setembro. Tem 4 casos de jogadores na NBA com coronavírus no Brooklyn Nets, um deles o astro, Kevin Durant. Então, não tem como. O mundo do esporte está completamente atrapalhado. O calendário está completamente atrapalhado pelo coronavírus. Não tem como fugir disso. Paulo, você quer fazer uma pergunta para o Senise? Senise, boa tarde para você, né? A Nath tá bem, tá tudo tranquilo aí, vocês estão bem, tudo tranquilo. Tá muito frio aí, não? Tá calor, tá tudo bem? Hoje estava marcando 11 graus, o que para o padrão inglês é uma temperatura ok. Nem quente, nem frio, então tá tudo ótimo por aqui. A gente só evitando sair de casa, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje um dos principais nomes no Brasil é o Jorge Jesus. Então há uma preocupação muito grande. Nós estávamos conversando com o Peterson de Lisboa e você que está aí na Inglaterra, você acha que tem condições o Jorge Jesus na próxima temporada estar em algum time inglês? Olha, time inglês eu sinceramente acho difícil, justamente pela dificuldade do idioma. Aqui na Inglaterra ficou bem claro que o idioma é realmente muito importante. E o Jorge Jesus teve sucesso em Portugal, mas o sucesso ficou em Portugal. Ele nunca teve sucesso em outro clube grande europeu. Na Inglaterra, eu acho difícil, apesar de já se falar muito dele aqui. Também pelos jogadores portugueses que têm vindo para cá. O Bruno Fernandes, por exemplo, já deixou bem claro que o Jorge Jesus mudou a vida dele enquanto ele era treinador do Sporting em Portugal, que mudou a maneira dele pensar, mudou taticamente. O Bruno Fernandes disse com todas as letras, o Jorge Jesus, taticamente, é o técnico mais importante que eu já tive na carreira. E quando a gente vê o Bruno Fernandes fazendo muito sucesso no Manchester United, logo no primeiro mês, foi eleito o melhor jogador da Premier League. E falando bem do Jorge Jesus, é claro que começa-se a falar mais do Jorge Jesus. Mas se ele vier para a Inglaterra, eu não vejo ele indo para um time grande, para um Chelsea, um Manchester United. Eu acho que ele teria que passar por um clube menor, da primeira divisão, talvez no Crystal Palace, que a gente acabou de falar. Mas eu acho ainda que o idioma é um empecilho para o Bruno Fernandes, talvez seja uma barreira para ele vir para a Inglaterra. Legal, Renatão, muito obrigado, boa tarde para você aí e amanhã você volta com os desdobramentos da Premier League, amanhã tem reunião. Obrigado, valeu, Senise. Valeu, pessoal, volta amanhã, se cuidem, um abraço. Obrigado. Agora tem uma notícia importante, né, André? Notícia importante da nossa produção aqui do Luiz Maceda, agradecendo inclusive também ao Luiz Oliveira, a Jaqueline Batista, o Rafael Augusto, todo mundo da nossa produção, Alex Fogaça, o nosso diretor. O Luiz Maceda deu a informação aqui que tem um jogador brasileiro, o primeiro nome de jogador anunciado também com o coronavírus na China. Ele é da 2ª divisão, não informaram exatamente o nome, mas tudo indica que seja o Dori, um atacante que foi revelado no Fluminense e defende o Meizu Haka da 2ª divisão chinesa, também confirmado lá coronavírus. Caramba, que coisa, viu? Hora de falar do São Paulo aqui no Papo de Bola. Inclusive, André, o Igor Gomes vai receber aumento no tricolor, cara? Vai receber, 21 anos o Igor Gomes, que disputou o torneio com a seleção olímpica, né? Ficou no banco ali do Reinier, do Pedrinho, mas voltou para o São Paulo, titular desde então, ele tem 21 anos, recebeu um aumento, o São Paulo não divulga valores, o contrato dele também é até 2023, e a gente tinha falado nisso antes, né, que o meio de campo ia ficar muito pesadão se fosse com o Hernanes, com o Daniel Alves, com o próprio Tietê, e o Igor Gomes, desde que voltou, titular absoluto e merece esse aumento. Merece esse aumento. É lógico que tem que dar aumento. Assim, a cláusula contratual, ela aumenta. Aumenta o valor, né? Então, o São Paulo está trabalhando porque sabe que é um jogador importante e não pode perder esse jogador por migalhas. Mas você acha que o São Paulo está pensando mais em
permanecer com o jogador ou numa futura venda lá na frente? Na futura venda, vai saber. Igual com o Antony, eu vendeu bem pra caramba o Antony. né? Agora, ele é um baita jogador, faz a diferença. Nesse time do Fernando Diniz, que tem um aproveitamento espetacular. Dos últimos 13 técnicos, né, que passaram pelo São Paulo efetivos, o Fernando Diniz é o que tem o melhor aproveitamento, cerca de 56% aproximadamente. Quer dizer, faz um trabalho espetacular. E essa parada pode prejudicar o Diniz, né? Eu não creio que vai prejudicá-lo, até porque ele já está colocando seu modelo de jogo, os jogadores já estão assimilando. Você vê o posicionamento do jogo, dos jogadores do São Paulo, então você vê que há uma rotatividade, há uma movimentação intensa. A maior preocupação hoje é a parte física desses jogadores para que dê sequência, porque se olhar para o banco de reserva, tá difícil trocar. Mas você vê como é complicado? Depois da derrota pro Binacional, todo mundo massacrando, por exemplo, o Fernando Diniz, depois perdeu pro Botafogo e agora você traz esse número de melhor aproveitamento. Futebol é engraçado. Exatamente. Desde o início eu sempre falei que era um dos principais treinadores que tinham que dar o Pra manter ele, deixa até o fim do ano, pô. Tá certo. Agora vamos sair do São Paulo e vamos lá pro Corinthians. O programa é assim, tem que todo mundo entrar ao vivo. A Carol Nequirito tá lá no Corinthians, vai entrar ao vivo com a gente. Carol, queria saber de você aí, se tem alguma atividade no Corinthians aí. Bom dia. Oi, Fefon, bom dia para você, bom dia para os meninos. Atividade nenhuma. Edilson Godoy vai mostrar para vocês agora a fachada do CT Joaquim Grava. Tudo bem tranquilo, só apareceu um segurança ali, Fefon, deu um tchauzinho pra gente aqui e só. Hoje nem a imprensa, tá? Que tá só de imprensa, claro, tem nós aqui da Rede TV para mostrar para vocês. Ontem tinham alguns colegas aqui fazendo umas entradas ao vivo e hoje nós aqui para mostrar. O Timão tá em quarentena, Fefon. Tá mesmo. André, tem pergunta para Carol? Tenho sim, Carol, bom dia. Por falar em quarentena, desde que o Pedrinho voltou lá de Portugal, né, para assinar o contrato com o Benfica, ele está nessa quarentena por medo do coronavírus, né? Já saiu o resultado de exame do meia do Corinthians? Oi, André, bom dia. Saiu ontem à tarde e deu negativo. Pedrinho, desde que voltou aí da Europa, estava lá em casa, isolado, né? Lá na casa dele, isolado. Ele não contraiu aí coronavírus, André. Carol, muito obrigado. Bom dia para você. Depois, se tiver mais informações, você entra aqui no Papo de Bola. Muito obrigado a Carol Nequirito. É importante os jogadores terem um respaldo, né? Mesmo de longe, mesmo isolados, dos médicos do Corinthians, né, Paulo? Não, sem dúvida nenhuma. É um momento importantíssimo do atleta, essa aproximação com os médicos. Agora, eu não entendi um pouco por que não pode o atleta ir no CT, mesmo que ele esteja sozinho, fazer um trabalhinho lá, não pode? Então, acho que de repente todos vão querer ir, eu não sei se vai a comissão técnica. Poderia, né, ter uma aglomeração, mas de casa estão sendo monitorados, o que é muito bom também, né? Lógico, é uma outra opção. Agora, os atletas devem estar com a cabeça um trevo depois da vitória do Guarani, hein? Ixi, é verdade. Estão todos muito preocupados. O Corinthians classifica no Paulista, se voltar ao campeonato? Difícil, hein? Os caras falam que eu pego no pé do Corinthians aqui. Classifica, André? Até outro dia eu tava classifica. Faltam 4, 5, 6 rodadas, classifica. Aí os resultados não apareceram. Agora tá faltam difícil. 2 e tá 5 pontos do Guarani. Pois Agora fica muito E tem difícil. clássico e também, o próximo né? jogo, quando voltar, se voltar, é contra o Palmeiras na Arena Corinthians. Só isso. Só isso. Tá certo. Por falar em Palmeiras, tem uma imagem que viralizou. O Felipe Melo e o Marcos Rocha treinaram juntos. Paulo, dá certo esse negócio de montar uma cartilha para treinar em casa, cara? Olha só, ó. É justo, olha lá, tem um preparador físico ajudando. De várias formas dá para dar. Esposa lá também treinando, dá uma motivação a mais, né? Legal essa imagem dos dois, né, André?
Eles acabaram se juntando para não perder a forma física, porque não sabe quando que o campeonato vai voltar, mas o jogador tem que manter a forma, né, André? E aí eles resolveram treinar juntos. Hoje em dia, com as redes sociais, vários jogadores, o próprio Moisés, que era do Palmeiras, que voltou da China, né? Os jogadores saíram da China logo no começo desse surto de coronavírus e continuaram treinando, também mostrando esses tipos de atividades, fazendo em casa, tal, é bacana. Só tem que avisar o Michael, né? Porque na folga passada ele falou, engordei e agora eu vou voltar. Não, agora tá em casa, tem que treinar, viu, Michael? Tem que treinar. Tá certo. E só como informação, Anderson Moreira pode ser o novo técnico do Cruzeiro. Ele pediu demissão do Ceará, deve acertar com o Clube Mineiro. O Guto Ferreira está acertando com o Ceará, é o novo treinador da equipe. Meu caro André Lucena, tem participação da galera? Muita gente participando aqui com a gente, Fefon. Tem o Marquinhos, que é São Paulino, junto com o pai dele, o Pepe, que é santista, nos assistindo aqui de São Paulo. O Eduardo Mansur, de Campinas, São Paulo, falou que é fã do Papo de Bola. Tem o pessoal de Cabeceiras, Goiás, que é o Romário, torcedor do Vasco, também participando com a gente. Os corintianos aqui, Paulo, para variar, toda vez que você participa, falam... Você tem que voltar pro ataque do Corinthians, porque tá dureza. E também a Débora e o Nildo Cabro Bro de Pernambuco participando com a gente aqui. É melhor que qualquer um lá, hein? E o Bocelli nesse último jogo, pelo amor de Deus. Não, vocês querem conversar sobre isso hoje? Vai dar, já tá terminando o programa. Vocês querem que eu fale sobre isso? Não tá, né? Tá certo, o Papo de Bola fica por aqui. Tá certo, gente. Obrigado ao Paulo, obrigado ao André Lucena. O Papo de Bola fica por aqui.